Fala pessoal, meu nome é Rafa Stouco, eu sou chefe proprietária do Oca Restaurante e hoje eu estou convidando aqui a minha amiga e nutricionista Patrícia Ano para explicar um pouquinho aí dos benefícios de uma alimentação orgânica e de uma alimentação rica em vegetais, né, em legumes, para você explicar para a gente um pouquinho isso daí. Seja bem-vinda, Paty, obrigada por ter aceitado aí o convite. Me fala um pouquinho da sua história e depois a gente já vai para as receitas aqui. Legal. Oi, Rafa. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre nutrição funcional, né? E ensinar também as pessoas a comerem vegetais, saberem cozinhar, saberem deixar os vegetais com um sabor mais gostoso, né? Valorizar os vegetais, principalmente os orgânicos. Então, hoje eu e a Rafa, a gente estava aqui pensando em o que fazer para vocês. Então, a gente pensou em fazer algumas receitas bem legais, né? Exaltando esse sabor dos vegetais, né? E a Rafa escolheu um fornecedor orgânico de Jundiaí, né, Rafa? Isso, eu tenho aqui como parceiro também do restaurante, a ONG City Escola Portão Grande. Eu já trabalho com eles aí há um tempo mais para consumo próprio, né? E a partir ano passado eu consegui trazer eles ali para dentro do restaurante para melhorar ali os meus produtos e também melhorar a alimentação do pessoal que eu atendo, né? Então essa parceria está sendo bem legal. É, Depois eu vou deixar aí o link para vocês seguirem. E hoje eles mandaram aqui para mim couve-flor, repolho, beterraba amarela, brócolis, alho poró. E eles têm uma infinidade, né? Tem cebolinha, tem coentro, tem. Aí tem os produtos sazonais, né? Eu acho que essa daí foi uma das coisas que eu escolhi eles como produtores, né? Porque a gente consegue mesclar um pouco o meu cardápio. Então, com essa sazonalidade aí dos produtos, eu tenho que criar mais receitas, né, com esses produtos. Então, isso daí traz um benefício tanto para mim, de criatividade, de ter que criar alguma coisa em cima, quanto para os meus clientes que estão consumindo aí coisas da época, né, sem nenhum tipo de agrotóxico ou fora de época. Então, isso daí para mim tem sido bem legal e interessante. Isso aí. E para falar um pouquinho sobre os orgânicos, né? Os benefícios dos orgânicos, o que é o alimento orgânico, né? Esse fornecedor, ele mandou para a Rafa os alimentos que estão na safra, né? Então é super importante a gente pensar no alimento orgânico dentro da safra, porque ele tem mais nutrientes, ele tem uma concentração maior de nutrientes e até a durabilidade dele é maior, né, do que um alimento que não está na safra. Por isso que a gente escolheu o repolho, a mostarda, o brócolis, a couve-flor, o alho poró e a beterraba. E dentre os benefícios, né, aí do alimento orgânico, né, a gente não está ingerindo toxinas para o nosso organismo. Então, a gente poupa o nosso organismo de se defender de substâncias que o corpo não reconhece. Né? Então, essas substâncias, agrotóxico, até os poluentes do ar, né, eles prejudicam o nosso funcionamento do organismo como um todo, né? Porque são substâncias que a gente tem que matar essas substâncias que o corpo não reconhece, né? Então, em muitos casos, a gente pensa assim, por exemplo, uma pessoa que está com uma doença autoimune, ou eu tenho um problema na tireoide, ou eu tenho um problema de imunidade mesmo, né? Ou a questão do câncer. Então, aí a gente entra com os alimentos orgânicos, porque esses alimentos vão agredir muito menos o organismo, né? Então, é muito benéfico, né? Eu sou super a favor dos orgânicos, de consumirem sempre mesmo que possível, né? Então, assim, nem todos os alimentos a gente vai encontrar orgânico, né? E aí
assim, né? Aquela questão, e aí, compro sem ser orgânico ou não? Mas por que você precisa comer todos aqueles alimentos, né? Então, escolhe os que estão na safra, escolhe os que estão aí na época, né? E vamos seguindo esse fluxo, né? Do orgânico. O que tá bom, o que tá na época, né, Rafa? Acho que você deve fazer muito isso no seu restaurante. Então, assim, perguntar, Isso, trocar essa informação com o fornecedor. E aí, o que tá bom hoje, né? sim, isso daí acho que é o mais interessante. E a gente saber respeitar, né? Eu falo bastante da gente respeitar o tempo de cocção aí dos alimentos, mas é a gente respeitar também o tempo deles na época certa de colheita, né? Lógico que isso a gente acaba restringindo um pouco o nosso, é, os legumes aí que a gente vai ter, mas quando a gente se propõe a fazer isso dessa maneira, então isso daí já fica mais restrito, porém fica mais fácil e melhor para a nossa saúde, né? Então, eu acho que se o nosso objetivo é melhorar a saúde, é ter condições aí de entregar produtos de primeira para os nossos clientes, então todo o resto não vai mais importar, né? Então, isso daí para mim tem sido assim muito interessante e trazendo também para dentro da nossa casa, né? Isso que é o mais legal. Então, todos os benefícios aí que a gente tem mais para frente, até agora, né? Não só agora, mas mais para frente a gente vai ter um reflexo de tudo isso que a gente está comendo hoje, né? Então, isso é importante. Muito legal que você falou agora, muito bacana, porque é o que a gente está construindo hoje, né? É o amanhã, né? O que a gente está colocando para dentro do nosso corpo, né? Como que a gente está cuidando da nossa matéria física, de fato, né? Porque isso aqui é o físico, né? Isso daqui é a nossa matéria. Que a gente está colocando para dentro, se isso é benéfico ou não, né? Deixa aí uma reflexão. E aí, o que você vai começar a fazer agora, hein, Rafa? Me conta aí. É uma salada? Que Então, ó, legal eu também, vou mostrar para vocês tá? aqui. Hein? Oi, pode falar. Tá? É o aproveitamento de todo o alimento. Então, assim, gente, o orgânico, a gente não tem que jogar nada fora, né? Então, por exemplo, o brócolis, depois você aproveita os talos, o alho A poró, folha. o repolho também, você aproveita as folhas, né? Então, assim, a gente tentar aproveitar o máximo desse alimento, desperdiçando o menos possível, né? Só se ele tiver muito feio e tal. Por quê? Porque é super valioso, né? Sim, e quando a gente coloca isso daí na balança, por exemplo, os alimentos orgânicos eles são mais caros, lógico, é bem mais difícil de produzir porque tem a perda, né? Depende de todos os aspectos ali do campo. Mas, por exemplo, eu compro um brócolis, o brócolis vem com folha, vem com o talo bem feito, né? Bem desenvolvido. Então, a gente consegue utilizar o legume inteiro. Então, a gente vai no mercado, às vezes só encontra aquela cabecinha de brócolis, não tem folha, o talo está bem magrinho, e a gente, lógico, a gente acaba pagando um pouquinho mais barato. Mas e aí? Quando a gente coloca na balança esse peso do orgânico para o peso do comprado em supermercados ou em qualquer outro lugar aí que você compre, isso daí dá uma diferença grande. Foi uma das coisas também que eu percebi, porque, lógico, eu pago um pouco mais caro nos orgânicos. Porém, o meu pé de alface sempre está bonito. Tem épocas que ele vem um pouco menor, mas tudo bem, a gente acaba pegando mais, mas a gente percebe que ele rende muito mais do que um alimento aí que não tem esse preparo, esse cuidado, né? Eu falo que é um cuidado do pessoal em produzir, né? Então, ó, vou mostrar, vou mostrar para vocês aqui a técnica de branquear. A minha água ela tá fervendo, ela tem que
além de soltar bolhas, ela tem que trazer essas bolhas aqui para a superfície. Então, a água está bem fervendo. A gente branqueia os alimentos. Isso. Eu vou começar aqui branqueando a minha couve-flor. Como que vai funcionar esse processo, né? Eu pego a água quente, vou colocar os meus legumes, deixo ele ali em torno de 10, 15 segundos e depois retiro eles e pego um outro pote com água gelada ou água em temperatura do ambiente, ou quanto mais gelada, melhor, porque a gente vai parar o processo de cozimento, né? Isso daí vai garantir, além de segurar os nutrientes dentro do alimento, ele vai trazer também mais cor. Não, é que assim, o branqueamento, só para quem não sabe o que é ou não entende o porquê que na culinária, na gastronomia, até mesmo na nutrição, né, a gente valoriza tanto essa técnica, porque além dela manter os nutrientes do alimento, né, ela conserva mais, né, por mais tempo e mantém a crocância também. Então, isso é muito legal, você estar utilizando essa técnica na casa de vocês, então ela vai fazer isso com brócolis, né? Você pode fazer essa técnica com todos os alimentos verdes, né, Rafa? Porque aí eles mantêm mais e depois uma dica é branquear vários vegetais e depois você ir misturando eles na receita. É mais ou menos isso que você faz? Isso daí. E a gente consegue até manter eles mais tempo, né? A gente dá essa vida um pouco mais longa para eles, mas mantém a cor. O principal é trazer ali, manter a cor, é a crocância. Ele vai ficar muito bem crocante, mais fácil ali de mastigar, né? Então, esse processo de branqueamento a gente utiliza muito dentro da cozinha, principalmente aí por todos esses aspectos benéficos aí que você trouxe pra gente. Então, ó, vou mostrar aqui a couve-flor. É rapidinho, tá? Aumento o meu fogo. Tá bastante borbulhando aqui essa água. E eu acrescento esse meu legume. Lembrando que se você for colocar uma quantidade muito grande, você pode diminuir a quantidade deles aqui dentro, tá? Faz em mais etapas e para não esfriar essa água aí do cozimento. Questão aqui de 30 a 40 segundos, eu já vou tirar esse meu legume e levar ali para minha água fria, tá? Esse processo é importante porque a gente vai, a partir desse momento que coloca na água fria, a gente para o processo de cocção. Então, se você deixar ele em temperatura ambiente aqui fora, ele vai continuar essa cocção e vai continuar perdendo aí os nutrientes, né? Muito legal, né? Esse processo é legal fazer com brócolis, com vagem, com couve-flor, com espinafre, né? Dá para fazer com N vegetais, aqueles vegetais costuma normalmente sumir, né, Rafa? E aí fica crocante, fica saboroso, mantém mais tempo na geladeira, pode até ser como um pré-preparo, né, Rafa? Isso. Então, ó, vou colocar aqui o meu brócolis. Eu gosto. A minha dica, o que eu falo para as pessoas é assim, agora que a gente está aqui na quarentena, né? Então, assim, tem gente que mora sozinho, como eu, né? Então, você compra um maço de brócolis e aí você tem que comer ele inteiro na semana. Então, essa técnica te ajuda você poder comer ele em dias alternados e aí na semana inteira você tem brócolis para comer. Né? Então, isso é bacana. Isso mesmo. Isso daí é o mais importante, né? Para a gente ter esse consumo durante a semana e conseguir ter uma alimentação saudável, né?
Vamos lá. Fiz aqui o branqueamento do meu brócolis. Pode ver, ó. Vou colocar aqui para vocês. Você vai ver que a cor dele tá até mais bonita do que antes de colocar. Tá bem verdinho. Ele fica muito legal. Ele realça muito essa cor. O repolho, eu não vou nem branquear, porque como eu vou refogar ele, então ele tem uma cocção bem rápida, então eu não preciso fazer esse branqueamento, né? Então, vou pegar aqui a minha panela, a minha frigideira e vou fazer um refogado aí de legumes para a gente para variar um pouco o nosso cardápio, né? E auxiliar aí. Isso daí é bem interessante porque vocês vão ver que agora que eu vou iniciar o processo aqui de refogada, né? A gente tem que ter, o ideal é um fogo mais alto e essa cocção ser bem rápida, porque senão a gente acaba passando esse tempo de cocção. Eu gosto muito de legumes aí al dente, isso daí traz benefício para a gente, Paty? Traz bastante, viu, Rafa? É isso aí, eu também gosto muito das técnicas, são as técnicas que eu e a Rafa, a gente mais gosta, né? Que é o salteado, o refogado rápido, né? Então você não mexer muito no vegetal, deixa ele, pode até dar uma douradinha rápida, né? Aquela tostadinha, e ficou com uma cor bonita, fica crocante. Porque quando você vê que ele já está soltando muita água, não é legal, entendeu? Você precisa comer ele mais crocante, mais al dente. Quanto mais al dente, melhor nutricionalmente. O que a Rafa disse o fogo alto, né? Então, olha, a frigideira dela é uma frigideira ótima, né, Rafa? Então vai ser. Isso, porque frigideira, né, diferente de uma panela, ela vai dissipar o calor muito mais rápido. A panela, ela já segura o calor aqui dentro dela. Então, por isso que como eu trabalho com cozinha tailandesa, eu curto bastante fazer a cocção em wok, né? A wok, ela tem essa dissipação de calor, ela distribui o calor muito mais rapidamente, por ser de ferro, né? Então, para mim, eu curto muito fazer. Hoje eu vou fazer na frigideira, que é para mostrar para vocês que em casa a gente consegue fazer também, né? Então, ó, vou iniciar a refogada e vou acrescentar um pouquinho de óleo aqui. Não precisa ser muito, tá? Pode ser um óleo de gergelim. Não é interessante azeite nesse momento, tá? Acrescento aqui o meu alho poró e eu venho colocando os meus ingredientes do mais duro para o mais mole, né? Então, eu vou iniciar aqui com o meu brócolis, depois a couve-flor e, por último, o meu repolho. Quem tiver aí salsinha, cebolinha em casa, pode acrescentar também. Ou algum outro tipo de alecrim, né? Que tem muitos benefícios aí para a nossa saúde. Pode acrescentar também um alho, uma cebola. Aqui eu vou trazer com alho poró. Eu acredito que solta muito sabor aí dentro da receita. E trazer aí pra gente esses produtos orgânicos, né? Tá vendo aqui, ó, ele já ficou bem verdinho, ó, algumas partes já deram uma pegadinha, mas eu gosto desse sabor que traz. Então, para mim, fica bem saboroso. Eu gosto desse Esse barulhinho. Tá bem, né? Aí você joga o vegetal e faz. Isso. Esse barulho aqui pra gente que é cozinheiro é o melhor barulho que a gente consegue escutar, né? Porque ele vai mostrar que ele está selando ali tanto os legumes, ou quando a gente faz carne também, o fogo está selando esses ingredientes. Vou até aumentar mais um pouquinho. Aí a gente dá uma mexidinha, pode mexer na mão, mas bem pouco, tá? Porque a gente não quer quebrar esses legumes.
a gente quer que ele pegue uma corzinha aí, onde está refundido. Deu aqui 2 minutinhos, eu venho, já vou acrescentar a minha couve-flor e dou mais uma mexidinha. E, Paty, também aqui quando a gente acrescenta, né, essas ervas aromáticas, tanto alho quanto cebola, o alho poró, a gente consegue aí também diminuir a quantidade de sal, né? A gente consegue trabalhar com uma quantidade bem pequena de sal, porque a gente já tem saborizantes naturais e muito melhores para a nossa saúde. Perfeito, é isso mesmo. A gente tenta até para pessoas que têm a pressão alta, né? A gente fala, coloca mais ervas, especiarias, né? Porque isso também traz um novo sabor, né, para o alimento. E falando um pouquinho, né, sobre o benefício desses alimentos que a Rafa tá rogando, né, que é o brócolis e a couve-flor, né? Eles são ótimos para o nosso sistema imunológico, para desintoxicar o nosso organismo, então para o nosso fígado, para a saúde do fígado. E o brócolis também é bom para o intestino, para manter as nossas bactérias benéficas, né, em maiores quantidades do que as bactérias ruins no intestino. Então, assim, algumas vezes as pessoas comem, né, o brócolis, a couve-flor e falam, nossa, mas eu tenho muita flatulência, né, com esses alimentos. Realmente, são alimentos que dão mais flatulência. Por quê? Porque ele faz isso no nosso intestino, né? Ele faz a gente proliferar as bactérias benéficas no intestino e aí forma mesmo esses gases. E aí, depois de um tempo, quando você começar a introduzir esses alimentos na sua vida, na sua rotina, você não vai mais sentir isso. Por quê? Porque vai estar mais equilibrado, né, a sua flora intestinal. Então, algumas pessoas falam, né, Rafa, não sei se você já percebeu isso. Ah, mas eu como brócolis, eu tenho flatulência. Eu como repolho, eu tenho flatulência. Bom, claro, né? Porque ele está aí equilibrando a sua flora intestinal. Uhum, isso daí eu escuto bastante, né? Principalmente porque a gente acredita que não, mas muitas pessoas não consomem legumes. Muitas pessoas chegam no restaurante e quando eu faço um prato com legumes, tem gente que faz cara feia. Isso, para mim, eu fico muito triste, porque a gente tem que ter isso daí é primordial para a nossa saúde. Né? Isso daí é muito importante, esses benefícios que traz. Né? A gente não pode só viver aí de ultraprocessados e não ter esses alimentos presentes na nossa dieta. Então, isso daí eu escuto muito. Eu não como, eu passo mal, me dá muita flatulência. Mas aí você vai ver a quantidade de vezes que a pessoa come é uma a cada ano. Então, isso daí é muito interessante porque teve uma época eu tive um problema com o ovo. Então, eu cheguei até a fazer exame e me deu uma alergia de ovo. Porém, eu não posso ficar sem comer ovo, né? Eu gosto muito. E aí, o que eu comecei? Eu comecei a consumir diariamente. E eu percebi que o problema que existia não teve mais. Então, eu acho que é a quantidade aí de vezes que a gente vai experimentando, né? Comendo. E aí, isso traz esse benefício que talvez, se libertar aí de flatulências que a gente tem, de problemas que a gente tem aí na vida. Eu acho que esse daí, essa explicação que você trouxe é muito interessante para a gente, né? São as bráceas, né, que a gente chama. É uma família de vegetais, então tem o brócolis, tem o nabo, tem a selga, né? Todos esses alimentos, eles geram um pouco mais de flatulência. Mas por quê? Porque eles são tão bons para o nosso intestino que o intestino fica tão feliz, né? Então vai aumentando aquela bactéria boa em grandes quantidades e bactéria produz gases, né? Produz CO2.
né? Para elas se formarem, elas vão produzindo CO2. Então é isso que acontece. Mas aí depois de certo tempo, quando a gente começa a comer, introduzir eles bastante na rotina, igual a couve também. Sabe a couve e manteiga? Ela é ótima para o nosso intestino, né? Você vê, o nabo, ele tem tudo a ver com a comida japonesa, né? O gengibre, que é antibactericida. Então, a gente colocou aqui nosso poró, o brócolis, a couve-flor, e agora eu vou acrescentar o meu repolho, tá? E vou fazer um refogadinho, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou fazer esse refogadinho aqui. Então, é coisa rápida também, coisa de alguns minutos, para a gente finalizar essa receita. Então, quando a gente faz preparos aí com legumes, ó, tá até pegando uma corzinha aqui, ó. Tá vendo? Que delícia! Daí é muito bom pra gente, né? Quem tiver caldo de legumes aí feito em casa, a gente pode acrescentar um pouquinho, né? Só para dar essa pontadinha. Mas aqui eu quis mostrar para vocês o quê? Que a gente consegue fazer só com o suco aqui dos alimentos que está soltando, né? Isso daí é muito importante. Vou acrescentar uma quantidade bem pequena de sal aqui. Quem gosta de consumir sem sal é até melhor, né? Mas bem pouquinho, porque eu já tenho meu alho poró que está trazendo sabor aqui para dentro da minha receita. Então, ó, refogadinho de legumes está pronto. Agora a gente vai servir ele aqui na Maravilhoso. minha comida. O alho poró com um pouquinho de óleo, pôs primeiro o brócolis, a couve-flor já branqueados e por final o repolho para ele manter um pouco a consistência. E aí você cortou o repolho, ele meio grande, né? O corte também é super importante, né? Porque mantém a estrutura do vegetal, né? Assim, tem gente que fala, nossa, mas eu pico tudo. Se dá de picar tanto, né, Rafa? Esse corte maior, corte um pouco mais rústico, né? Isso, o corte é aí. Eu curto bastante cortar ele em cubos, tiro um pedaço ali, corto em cubos certinhos, maiores, né? Não tão pequenos, porque aí eu consigo misturar ele com outros vegetais e não deixar ele tão cozido, né? Porque é uma coisa que eu adoro sentir mesmo o legume, né? A crocância que ele tem. Então, isso para mim é muito saboroso. Então, ó, e agora eu vou preparar a nossa saladinha. Deixa eu só tirar o meu fogão aqui. Oba, que delícia! Ai, como eu queria estar aí com você para a gente comer prato juntas. Gente, só para falar um pouquinho da Rafa, da nossa história. Eu e a Rafa, a gente se conheceu na pós-graduação em gestão de negócios no Senac. Nós fizemos juntas em 2013. E desde lá a gente é muito amiga. A Rafa tem restaurante, já tem bastante tempo, né, Rafa? Quanto tempo você tem os seus restaurantes? Porque a Rafa começou com um, depois começou com outro, mas ela sempre na pegada de restaurante. Ela passou uma temporada na Tailândia, que eu me lembro, foi logo depois que a gente se formou na pós-graduação. Ela ficou um mês na Tailândia aprendendo os pratos tailandeses, que são, gente, assim, a comida asiática e a mediterrânea, né? Elas, assim, elas exaltam os vegetais, né? Então é impressionante como essas culinárias dão valor aos vegetais, né? Trazem sabor e tempero e tudo mais. Então a Rafa aprendeu isso e tá aqui hoje ensinando pra gente, né? Que gostoso! E ela tem um restaurante maravilhoso,
o Oca, que tem uma pegada mais oriental, né? Mais tailandesa, mais japa, mas ela também cozinha de tudo, né, Rafa? Desde massa, italiano, churrasco, árabe, vai tudo, né, Rafa? A gente tem que saber fazer um pouquinho de tudo, né? A gente se conheceu ali no momento em que eu estava fazendo a formação ali estava no processo de formação do que eu queria fazer, eu queria montar um restaurante, e a gente se conheceu ali no momento que eu falei, caramba, a Paty tem muita experiência por ser descendente, né, de japoneses, e ela me trouxe aí uma experiência muito bacana. Então, tudo que eu conheço hoje de cozinha, de culinária japonesa, foi tudo a Paty que me apresentou. Eu aprendi, lógico, um pouco na faculdade, mas o que ela trouxe aí, o que ela agregou, né, que o nome do meu ex-restaurante foi a Paty que deu. E agora estou com o projeto do Oca, e que está nessa pegada de oriental, tailandês. Eu trago bastante a cozinha brasileira também. Então, eu coloquei o nome de Oca porque ele é como se fosse a minha casa. Então, eu quero servir de tudo aí que eu consiga fazer, né? Faço os pedidos que o pessoal pede, faz, né? Eles me pedem para fazer feijoada, a gente vai e faz. Então, acho que é essa pegada aí que eu quero trazer para o restaurante. Ele se chama Oca justamente por ser a minha casa, né? Então, acho isso daí muito bacana. E isso, voltando nessa parte de cozinha oriental, a Paty me ajudou muito a selecionar ali os produtos, né? Me mostrou a liberdade inteira de cabo a rabo, todos os restaurantes que ela admira, todos os restaurantes aí que ela me trouxe referências aí que eu nunca imaginei ou que eu nunca conseguiria sozinha nessa jornada. Então a gente troca bastante figurinha, a gente conversa bastante sobre isso. Ela me ajuda muito na montagem. E você me a cozinhar, né, Rafa? Isso mesmo, precisa. Toda a parte teórica você já sabe, né? Agora tem aí a parte mais. Isso, mas você faz muitas coisas, você prepara muitas coisas. Por você ter esse preparo todo teórico, eu acho que a cozinha vai ser um maisinho só. Não precisa de tanto, é só a gente descobrir as técnicas, descobrir essas bases, né? Como branquear, como refogar. E o resto a gente vai descobrindo no meio do caminho, mas isso está muito interessante e a gente tem essa troca bem legal. Né? Muito legal. A união da nutrição com a gastronomia. É isso que a gente queria passar para vocês, né? Essa junção, né, dessas duas ciências, né, tão importantes na nossa vida, desde o nosso nascimento, né? A gente se alimenta, né? A gente se nutre, né? O alimento é muito importante. Essa pegada da Rafa, querer fazer Poca ser a extensão da casa dela, olha que bacana, né? Você poder ir num restaurante e sentir esse clima de comida caseira, de você estar se sentindo em casa, de você ter a cozinheira que vai lá, que conversa com você, pergunta, né, Rafa? Você vai lá, pergunta, e aí, gostaram da comida? O que vocês acharam? Então, acho que é isso que a gente quer trazer um pouquinho para vocês, né? Esse acolhimento, né? O vegetal orgânico, o preparo adequado com a técnica, a nutrição, falando dos benefícios. E agora a Rafa vai mostrar a salada de beterraba. Isso. Eu tenho aqui, ó, vou baixar um pouquinho só para vocês verem, tá? Para vocês conseguirem enxergar. Eu tenho aqui a beterraba amarela. É muito saborosa. Maravilhosa. Ela é um pouco mais doce do que a beterraba normal, mas ela tem muito sabor, né? Então, eu assei ela, tá? Eu passei por um processo de assar. Passei esse papel alumínio e deixei por 40 minutos só assando. Então, Mostra o corte dela
a gente entender como que ela foi cortada. Eu só cortei ela aqui em fatias. Então, Ah. assei, tirei a casca e cortei ela em fatias, tá? Com a faca mesmo, tá? Pra cortar ou você cortou a mão? Cortei na mão. Tem mandolim, né? Que dá pra gente cortar, mas eu fui na mão mesmo. Então, ó, olha a tem finura. até alguns. Tem uns cortes aqui que às vezes a gente erra. Mas faz parte. Eu gosto muito de folha de mostarda. Ela tem um sabor aí maravilhoso. E dá pra gente fazer refogado, mas pra mim a salada dela é a melhor que existe. E aí eu trouxe a beterraba amarela aqui, ó. Lascas, né? Pedaços aí de beterraba pra gente comer. E o molhinho, pode fazer aí do gosto que vocês quiserem. Eu fiz um molhinho de shoyu, azeite, um pouco de pimenta e vinagre de vinho, que eu acho que fica sensacional. Só misturar aqui, eu faço as coisas de olho. Então, a hora que o sabor tá bom, para mim tá bom de cada ingrediente. Então, ó, só a gente derrubar aqui em cima dessa salada, ou se quiser colocar aí num bowl, né, para fazer a mistura, eu curto assim. Então, ó, a gente tem aqui a saladinha, que dá para fazer em casa aí. Salada, que linda. E os legumes. Paty, aqui, me diz alguma coisa aqui desse prato. A quantidade de proteína, né, que a gente tem dentro dele. Você acha que precisa acrescentar mais alguma outra proteína de origem animal, por exemplo? Algum peixe seria bem servido? Em qualquer outra carne a gente conseguiria servir com ovo? Sim, sim. Todas as refeições a gente tem que comer pelo menos os 3 macronutrientes, né? Que são as proteínas, os carboidratos e um pouquinho de gordura. Essa gordura a gente não precisa colocar em grande quantidade. Você vê que a Rafa colocou bem pouquinho. O que é importante também? A gente pensar nas fibras, né? Dos alimentos, vitaminas e minerais. É isso que a gente tem que compor em todas as refeições. Prato ainda está faltando a parte proteica. No caso dos vegetarianos, que a gente até fez um outro vídeo, a gente fez uma lentilha. Então, pode ser as leguminosas, o grão de bico, os feijões variados, né? Então, todos os grãos, tá? E para as pessoas que são vegetarianas, então o ovo, né? E quem não é, o peixe eu acho mais adequado, porque é a proteína mais saudável que existe de proteína animal, né? Eu acho que o peixe aí merece milhões de estrelinhas. Agora sim, só para dar um exemplo, né? Muitas pessoas me falam, né? Mas eu não como muitos vegetais porque eu não sinto sabor, né? Porque eu não tenho gosto de nada. Então, assim, e aí a pessoa vai lá e põe um monte de molho industrial, né, em cima dos vegetais. Fez com a soja, então o shoyu. Por que ele é bom, né? Porque ele é a base de soja, gente. Então, assim, e óbvio que a gente não vai usar grandes quantidades de shoyu, né? Você dilui ele em outras coisas. Então, dilui no vinagre, dilui no limão, né? Põe um óleo, um azeite, um óleo de gergelim, né? Então, assim, o molho da salada é super importante, né? Para também trazer, realçar o sabor dos vegetais. Agora, o que não dá é para a gente ficar colocando aí um monte de molho industrializado. Até depois a gente podia fazer uma live falando dos molhos, né, Rafa? Sim. Falando do que pode, a gente pode aí já deixar pronto na nossa geladeira, né, como molho, né? Então você pode usar mostarda, né? Você pode usar cúrcuma,
Você pode usar especiarias, o orégano, o alecrim, o tomilho, o manjericão, né, Rafa? O molho Sim, pesto, que é fantástico, né? Então aí, nesse limão. prato, eu só colocaria mais um molho e tá tudo certo, né? Acho que não precisaria de mais nada. Mas serve Aham. como acompanhamento, né? Dos peixes, das carnes, dos frangos, de um Isso, exatamente. omelete, de É grão. mais uma opção, né? Exatamente. Que hoje o pessoal está ensinando muito o preparo de carne, o preparo de carnes muito mais gordurosas, e acaba esquecendo de montar um acompanhamento aí com legumes, né? A gente poderia trazer aqui também cenoura, outros tipos de legumes, né? Mas aí vocês podem variar. O que a gente queria mostrar é esse método de preparo, né? Essas técnicas aí que a gente trouxe para vocês e trazer uma opção diferente. Olha a cor que já traz aqui para a nossa alimentação, né? Então, Maravilhoso. isso Mostra de novo. aí, ó. Nosso foco são os vegetais, de fato. A gente trazer aqui informações para vocês conseguirem, né, incluir mais vegetais, mais frutas na nossa vida, porque arroz, feijão e carne a gente já inclui fácil, né, Rafa? Os vegetais é que é o Né? problema, né? Então aqui essa é a nossa ideia. A gente pode trazer um café da manhã, a gente pode trazer um almoço equilibrado, a gente pode trazer um jantar equilibrado. Deixem aí as suas sugestões, né? Que eu e a Rafa vamos aqui bolar um monte de coisas legais, né, Rafa? Isso. Sigam a gente aí, a gente vai trazer bastante novidade. Essa ideia dos molhos aí é muito interessante. Deixar molhos já preparados, né? Porque a gente não tem o hábito de consumir folhas, né? Mas o que eu percebo, um experimento que eu já fiz lá no restaurante. Uma época eu mandei alface sem tempero e uma outra época eu mandei alface com tempero. O que eu percebi? Que as pessoas consomem muito mais a salada ali de alface se eu mando temperado. Porque muitas vezes as pessoas não sabem fazer um tempero, acabam comprando aqueles de mercado mesmo, que não são bons aí para nossa saúde. Mas isso foi um experimento muito legal, porque eu via que às vezes sobrava alface no prato da pessoa e eu falava, caramba, a pessoa tem que comer alface. Eu sirvo prato feito, então a pessoa tem que comer, né? Isso faz parte da dieta, ela precisa. Então eu comecei a temperar. E o pessoal começou a pirar, às vezes até pede mais salada. E para mim isso daí é ótimo, porque aí eu vejo a pessoa consumindo, né? Eu vejo a pessoa se alimentando ali de um jeito, da maneira que eu gosto, da maneira que eu acho correta aí, que é bom para a saúde, né? Isso Então, aí. Acho que é isso. agradeço. Queria agradecer aqui esse convite, né? Poder contribuir um pouquinho com você. E os pratos, mostra os pratos de novo pra gente. Eu morri de vontade de comer. Lindos. Tá? Essa tá maravilhosa. Depois a Rafa E a vai postar. saúde. Essa salada aí tá linda. E é isso, né, Rafa? Sim, muito obrigada aí por você que topou participar, trazer um pouco do conhecimento, né? A Paty, ela sempre traz coisas muito relevantes aí para a nossa dieta, para o nosso dia a dia e coisas que são fáceis de entender, né? Então, isso daí eu acho mais importante porque acaba ficando muito mais fácil da gente entender e digerir, né? E trazer para o nosso dia a dia. Então, muito obrigada aí por ter participado. Sigam a Paty, ela posta muitas dicas. Sigam a gente, me siga, né? Siga o Oca e siga lá a ONG SEPG. Então, obrigada, Paty. Obrigada, Portão Grande, pelos produtos. E até a próxima, Paty. Até a próxima, gente. Um beijo, adorei. Tchau, tchau.